Olá, sejam bem-vindos ao canal Gativamo. Meu nome é Rita e eu sou criadora de gatos persas e himalaios desde o ano 2000. Em 2018 eu vendi o último filhote aqui no Gatil, em 2019 eu tive a última ninhada nascida aqui no Gatil. Eu infelizmente não consegui vender nenhum filhote, eu resolvi dar uma pausa na criação, porém continuo criando conteúdo para este canal. E no vídeo de hoje eu decidi regravar um vídeo mais antigo aqui do canal que eu decidi excluir porque eu achei que não estava com uma boa qualidade técnica. No vídeo em questão, eu contei como eu consegui começar o meu gatil tendo pouco dinheiro disponível. Porém, naquele vídeo, além da qualidade de imagem e som serem inferiores ao que eu utilizo hoje, eu também estava aparentemente bem desanimada e triste naquele vídeo. E como eu não estava muito acostumada a gravar, eu fiquei o tempo todo olhando para a câmera do celular, então o vídeo inteiro eu estou olhando para o lado, assim, então ficou bem estranho. E eu decidi regravar. E além disso, eu percebi que eu também cometi alguns erros ali na cronologia com que eu contei as coisas. Já que a ideia do gatil surgiu lá no início dos anos 90 e a minha memória já não é mais a mesma. Então aqui eu resolvi dar uma resumida na história para ficar mais dinâmico e corrigir alguns erros. A ideia geral de ser criadora surgiu quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu fui com a minha mãe no supermercado Castelão, que hoje em dia já nem existe mais, e lá tinha uma seção que vendia livros e tinha um livro chamado Cães de Todo Mundo, com mais de 300 raças de cães. Eu implorei para minha mãe me dar esse livro de presente, ela deu de presente e eu ficava todo dia olhando esse livro e eu nessa época jogava na loteria esportiva e eu ficava imaginando que se eu ganhasse na loteria eu ia comprar uma fazenda e eu ia criar em torno de 200 raças de cães. Eu também tinha vontade de criar raças de gatos, porém naquela época as únicas raças que eu já tinha ouvido falar eram o siamês e o angorá, que na verdade era o persa que as pessoas erroneamente chamavam de angorá, porque naquela época, lá no início dos anos 80, o angorá não era criado no Brasil. O que era criado no Brasil era o persa e algumas pessoas se enganavam e chamavam o persa de angorá. Eu infelizmente não tenho mais esse livro para mostrar para vocês, porque ironicamente os primeiros cães de raça que eu consegui comprar na vida destruíram esse livro num dia que eu e minha mãe fomos ao cinema. Quando a gente chegou em casa, o livro estava picadinho em pedaços. Eu até peguei um durex, tentei colar ali as páginas, consegui mais ou menos montar um pouco, mas mais adiante eu acabei optando por realmente jogar no lixo, porque ele ficou totalmente despedaçado. Bom, eu não ganhei na loteria, muita coisa aconteceu, a gente passou por muitas dificuldades financeiras, até que um dia a nossa situação financeira melhorou, eu consegui o meu primeiro emprego. E aí eu comprei uma pastora alemã e um gatinho siamês, que eu vou mostrar a foto deles aqui pra vocês. Alguns meses depois eu comprei este livro na extinta livraria do Globo e foi daí que veio a vontade de criar gatos de raça. Esse livro é traduzido do italiano e a primeira edição dele foi de 1983. Essa edição que eu comprei é de 1991 e em janeiro de 1990 esse livro ganhou o prêmio Oscar dos livros ilustrados. Hoje em dia eu considero esse livro um pouco defasado nas suas informações, mas naquela época foi de grande ajuda. Como eu já tinha um macho siamês chocolate Lynx Spot sem pedigree, a minha primeira opção foi criar gatos siameses sem pedigree mesmo. Esse gatinho eu tinha comprado numa pet shop por R$35 e alguns meses depois eu acabei comprando uma fêmea Seal Point em uma outra pet shop. Porém, infelizmente, eles me venderam essa gatinha doente e mesmo eu a tendo levado no veterinário, ela morreu 2 dias depois e a loja não me deu garantia alguma. Naquela época eu não conhecia o Procon, não sabia quais eram os meus direitos e eu acabei ficando no prejuízo e acabei desistindo de criar naquele momento. E depois, com 1 ano e meio de idade, infelizmente o Kevin morreu da síndrome urológica felina. Eu fiquei muito triste, por um tempo desisti totalmente da ideia de criar gatos, mas passados alguns meses eu acabei voltando com essa ideia e aí eu queria criar persas e himalaios, mas dessa vez eu queria fazer tudo certinho, eu queria que os gatos tivessem pedigree para que eu pudesse registrar um gatil e eu queria comprar os exemplares de criadores e não mais de pet shops. Aí foi por volta de 1993. Na época eu não tinha acesso à internet, não conhecia nenhum clube de gato, não conhecia nenhum criador, então eu me guiava através de anúncios no jornal Zero Hora. Eu tinha conseguido juntar R$200 para comprar primeiro ou o macho ou a fêmea, que eu encontrasse primeiro. E como através do livro eu sabia que eu poderia cruzar persa com o Himalaia e ter as duas raças na mesma ninhada, eu precisava que um dos pais fosse um persa híbrido de Himalaia, ou seja, que o pai ou a mãe desse gato fosse Himalaia, e o outro poderia ser também um persa híbrido de Himalaia ou poderia ser um Himalaia. Eu também não queria qualquer cor, eu tinha decidido que eu queria uma fêmea branca de olhos azuis e um macho creme ou vermelho. Juntando essas exigências com o pouco dinheiro disponível que eu tinha, a busca realmente ficou um pouquinho complicada.
para piorar a situação, eu logo percebi que nessa faixa de preço seria muito difícil encontrar exemplares padrão show. E eu queria começar já. E eu queria começar já da melhor maneira, já com pai e mãe padrão show, para que eu pudesse ter filhotes padrão show. Mas eu percebi que com um pouco de dinheiro que eu tinha, isso não seria possível, e foi daí que veio a ideia de comprar reprodutores que não fossem padrão show, mas que tivessem uma boa linhagem. E aí, com a venda dos filhotes desse casal, futuramente eu compraria um outro macho e uma outra fêmea que fossem padrão show. Bom, essa busca durou em torno de mais ou menos um ano, eu visitei alguns gatis, mas no fim das contas eu acabei indo visitar uma feira de filhotes, e lá nessa feira tinham 3 machos disponíveis que me interessaram. Um persa vermelho padrão pet para breeder por R$180, um persa creme também pet para breeder por R$180 e por R$180 ou R$200, agora eu não lembro com certeza, e um macho vermelho padrão show por R$250, que era exatamente o padrão com o qual eu queria começar. Porém, infelizmente, eu não tinha R$50 a mais para poder comprar aquele gatinho. Então, eu tive que limitar a minha escolha entre o vermelho e o creme. Perguntando ali sobre a linhagem para a criadora, eu soube que o creme era híbrido de Himalaia. Então, por isso eu optei por ele. Eu vou botar a foto dele aqui para vocês. E fui juntando dinheiro para comprar a fêmea. E demorou 4 anos até eu conseguir encontrar a persa branca de olhos azuis, híbrida de Himalaia, como eu queria. Estou fazendo um adendo aqui porque eu percebi que eu esqueci de mencionar que antes de comprar a persa branca de olhos azuis, eu cheguei a comprar uma Himalaia Siltort Point, que eu acabei devolvendo, porque depois que eu comprei eu percebi que ela estava com fungo na pelagem, então eu acabei devolvendo para a criadora. E eu contei toda a história dessa gata no vídeo Problemas e Prejuízos na Compra de Reprodutores, parte 2, se eu não me engano. Então teve essa Himalaia que eu comprei antes, só que eu acabei devolvendo para a criadora me devolveu o dinheiro, e aí muito tempo depois é que eu fui comprar essa persa branca. Quando eu estava gravando aquele dia, eu realmente não lembrei dessa Himalaia, mas aí ontem eu lembrei, e aí resolvi colocar esse adendo aqui para não ficar faltando essa informação. Então, se você quiser mais informação sobre a Himalaia, tem naquele vídeo que eu mencionei, ali tem toda a história sobre ela. Agora vamos continuar com a gravação anterior. E eu lembro detalhadamente desse dia. Era um domingo e eu iria assistir no cinema o filme Vida de Inseto, no shopping Praia de Belas. Mas antes de ir ao cinema, eu havia olhado os classificados nos jornais e eu tinha visto um anúncio falando que tinha persas brancos. Eu fui até a casa da criadora, que também por acaso era a tesoureira do Clube Gaúcho do Gato. E ela tinha 2 persas brancas com mais ou menos 2 meses de idade. Uma era branca com olhos azuis e híbrida de Himalaia, exatamente como eu queria, só que o padrão dela era também pet para breeder. E a outra era uma persa branca de olhos cobre, padrão show, mas que não era híbrida de Himalaia, então não iria me dar filhotes himalaios na ninhada, cruzando com aquele macho persa creme. A de olhos azuis custava R$350 e a de olhos cobre custava R$500. Durante esses 4 anos eu tinha conseguido juntar R$500, então eu realmente só poderia comprar uma das duas. Se eu tivesse R$850 disponíveis naquela época, eu com certeza absoluta teria comprado as 2 gatinhas, mas infelizmente eu não tinha, então eu tinha que escolher. Por um lado, a de olhos azuis tinha todas as características que eu queria, com exceção de ser padrão show. Só que o macho que eu tinha comprado não era padrão show, e eu sabia que mesmo comprando a de olhos cobre, que era padrão show, cruzando ela com um macho que não era padrão show, muito provavelmente os filhotes não seriam padrão show, seriam padrão breeder. Mas em compensação, futuramente, quando eu quisesse comprar um macho padrão show, eu já teria uma fêmea padrão show para comprar com ele, para cruzar com ele, não precisaria comprar uma nova fêmea, eu precisaria apenas comprar um novo macho. Então eu fiquei bastante em dúvida e falei para a criadora que eu não conseguia decidir naquele momento, que eu precisava de mais tempo para pensar, então que no final da tarde eu ligaria para ela, se ela ainda tivesse as 2 gatinhas, eu voltaria lá para levar uma das 2. E aí eu fui ao cinema para assistir Vida de Inseto, depois eu voltei para casa e eu ainda não tinha tomado uma decisão. Eu pedi à minha mãe que fosse junto comigo para olhar as 2 gatinhas para me ajudar a decidir. E no fim das contas, a minha mãe também queria muito poder comprar as 2, mas infelizmente a gente não tinha dinheiro para adquirir as 2 fêmeas, então a gente tinha que escolher. E no fim das contas eu optei por comprar a persa branca de olhos azuis, que era a híbrida de Himalaia, mas que não era padrão show, e eu vou botar a foto dela aqui para vocês. Bom, aí era 1998 e a primeira ninhada do gatinho nasceu no ano 2000, se eu não me engano foi no mês de maio, quando eu já comecei a dar andamento no processo de registro do gatinho.
Para quem não sabe, quando a gente vai registrar um gatinho, a gente escolhe 3 nomes, porque não pode ter um outro gatinho com o mesmo nome ou com um nome parecido. Então a gente escolhe 3, porque se o primeiro nome que a gente escolheu já tiver um outro gatinho com aquele nome ou semelhante, eles vão colocar o segundo nome, e se acontecer o mesmo problema com o segundo nome, vão escolher o terceiro nome. E felizmente eu consegui que fosse a minha primeira escolha, que foi Valmont. Para quem não sabe, eu tirei esse nome do filme Ligações Perigosas. E posteriormente eu também li o livro Ligações Perigosas, e esse é um dos meus filmes preferidos e também um dos meus livros preferidos. E um dos personagens principais da história se chama Visconde de Valmont. Eu achei o nome muito bonito, e como eu sou fã da obra, eu escolhi esse nome para ser o nome do meu gatinho. E aí, quando os filhotes estavam com 1 mês de idade, eu levei até a casa dessa tesoureira do Clube Gaúcho do Gato, que foi a criadora que me vendeu essa persa branca, e fiz a chamada verificação de ninhada. E os 4 filhotes eram himalaias. Eu vou botar a fotinho deles aqui para vocês. Então, apesar de ambos os pais serem persas, todos os filhotes da ninhada nasceram himalaias, porque tanto o pai quanto a mãe eram híbridos de Himalaia. Eu já expliquei isso aqui em algum dos vídeos. Todos eles eram padrão pet para breeder, mas não foi muito difícil conseguir vender os filhotes. E a cada nova ninhada que era vendida, eu guardava um dinheirinho na poupança para futuramente conseguir comprar reprodutores melhores. Dessa ninhada eu dei de presente o filhote Shiryu para minha mãe. Na foto ele pequeno e depois adulto. Então eu primeiro comprei uma fêmea padrão show na cor casco de tartaruga, que alguns ignorantes chamam de escama de tartaruga, sendo que tartaruga não é peixe, portanto tartaruga não tem escama. O que tartaruga tem é casco. Então a tradução correta da cor é casco de tartaruga. Eu vou botar a fotinho da Isis aqui para vocês. E posteriormente eu comprei o Aramis, que foi gato do ano pelo Clube Gaúcho do Gato em 2004, que eu também vou botar a fotinho dele aqui pra vocês. Assim que eu tive a primeira ninhada dele com a Isis, eu castrei o Brandon e continuei com o Brandon até os 14 anos de idade dele, quando ele morreu. Eu não tenho certeza, mas acho que a primeira ninhada dos dois foi esse gatinho vermelho e essa gatinha casco de tartaruga. Esse gatinho branco que está aí no meio entre os dois é de uma outra gata chamada Dara, que era filha do Brandon. Antes a Isis já tinha tido 1 ou mais ninhadas com o Brandon. Nessa foto aí, aquele branquinho era filho da Miria. E foi assim, gente. Assim o gatinho foi evoluindo com outros reprodutores e outras matrizes. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se esse for o caso, não esqueça de deixar o seu like. Por favor, se inscreva no canal para que algum dia eu possa monetizar este canal. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!